Montanhas imponentes tocam o céu. Colinas verdes desaparecem no horizonte. E a mais densa floresta tropical esconde os maiores segredos. Uma tundra árida testa toda a esperança de sobrevivência. As florestas de coníferas surgem como barreiras inexpugnáveis. Enquanto isso, nas planícies, a vida floresce sem restrições. O palco está pronto para um dos espetáculos de vida selvagem mais impressionantes, onde os protagonistas mostram seu lado mais selvagem e indomável. Este é o Nepal, um reino natural moldado pelas alturas, repleto de biomas infinitos e onde a vida aparece em uma vasta gama de formas. O rinoceronte indiano, uma fera enorme, pasta pacificamente na planície. A pega verde dá um mergulho refrescante no meio da selva. E a piton indiana rasteja lentamente pela vegetação rasteira espessa. Não há um único canto deste vasto ecossistema que não seja dominado pelas espécies selvagens mais majestosas. Nas colinas íngremes, o gaur, um bovino gigante, aparece com seus chifres imponentes. Em penhascos íngremes, com milhares de metros de altura, o astuto abutre barbudo examina a vasta extensão em busca de carniça. E nas florestas isoladas de coníferas, o pequeno panda vermelho devora um tenro galho de bambu. No Nepal, a palavra biodiversidade assume um significado diferente. Dos pequenos e fofinhos picas do Himalaia, aos igualmente compactos esquilos voadores e aos colossais elefantes indianos, cada espécie faz parte de um todo que molda um dos ecossistemas mais impressionantes do planeta. Mas este vasto mundo selvagem não é apenas o lar de criaturas pacíficas dispostas a viver em harmonia, desfrutando de seu habitat privilegiado em paz sagrada. O ecossistema nepalês também abriga predadores sanguinários que não têm escrúpulos em cometer as atrocidades mais brutais para impor sua vontade, estabelecendo-se como mestres da cadeia alimentar. Pela densa selva, uma figura furtiva avança, movendo-se lentamente. Com suas garras afiadas e uma mordida capaz de esmagar ossos, o leopardo pune sua presa com uma morte silenciosa. Em poucos segundos, o carnívoro aparece, reivindica uma nova vida e desaparece na vegetação. Mas mesmo esse assassino voraz não se destaca como o predador máximo desse animal empíreo. Compartilhando seu habitat com a pantera, o tigre de Bengala, um caçador astuto, surge como o verdadeiro carrasco da infinita cadeia alimentar do Nepal. Não importa onde se escondam, suas presas não podem escapar das habilidades de caça inigualáveis deste predador experiente. Com um único salto, essa fera robusta cai sobre suas vítimas, matando-as com um golpe de pata ou uma mordida letal no pescoço. Qualquer espécie selvagem que cruze seu caminho deve se submeter ao que é um fim inevitável, nas mãos deste carnívoro sanguinário. Longe da densa selva, as encostas das montanhas não escapam da ditadura dos temidos predadores. Rondando os penhascos íngremes, o fantasma das montanhas, o assustador leopardo das neves, persegue sua presa em meio à paisagem acidentada. Com suas vítimas na mira, ele salta e, num piscar de olhos, outra presa cai diante de seu apetite insaciável. Seus rugidos e os gritos de sofrimento de suas presas são os únicos sons que eclipsam o silêncio profundo deste canto isolado. Este é o Nepal, um lugar de contrastes, onde a natureza se apresenta nas formas mais belas e delicadas e, de tempos em tempos, se torna palco dos atos mais brutais já vistos. Com uma área de quase 150 mil quilômetros quadrados e encravado entre a República Popular da China e a Índia, o Nepal fica no meio da imponente cordilheira do Himalaia. Embora seu território não seja especialmente vasto,
sendo semelhante em tamanho ao Uruguai ou à Grécia. Devido ao seu terreno acidentado, o Nepal abriga uma infinidade de ecossistemas, onde as altitudes moldam os vários biomas. As terras baixas da região de Terai, adjacentes à fronteira com a Índia, desfrutam de altitudes de no máximo 300 metros acima do nível do mar. Aqui, a densa floresta tropical alterna com vastas savanas, em uma área onde os tons mais vibrantes de verde cativam o olhar. Ao norte do Terai, da cordilheira do Mahabharat até o Himalaia, estendem-se colinas intermináveis com vales férteis e cadeias de montanhas de médio porte, onde as altitudes chegam a 4.000 metros. À medida que os contrafortes se põem, o Himalaia, a cadeia de montanhas mais alta do mundo, surge, bloqueando o sol, com picos como o Monte Everest, com mais de 8.800 metros de altura, perfurando as nuvens. Assim como as mudanças de altitude criam uma série de biomas diferentes no Nepal, o clima e as temperaturas em geral são determinados pela variação de altitude. Enquanto no Terai subtropical, os verões assolam impiedosamente, com temperaturas que chegam a 40 graus Celsius e monções que aumentam a umidade, nos altos picos do Himalaia, acima de 4.000 metros, as temperaturas são perpetuamente baixas, caindo facilmente abaixo de zero, com neve abundante e ventos gelados. Nos estratos intermediários, como os contrafortes e altitudes médias do Himalaia, as temperaturas costumam ser mais agradáveis, com pouca variação ao longo do ano e sempre longe do calor infernal e do frio extremo que prevalecem em outras regiões do ecossistema. Apesar dos variados microclimas que compõem o quebra-cabeça do bioma do Nepal, este exótico reino natural não é exceção ao ciclo das estações, cada uma se expressando à sua maneira, das terras baixas ao cume do Everest. Com um ecossistema tão diverso, a variedade de espécies selvagens que vivem no Nepal é simplesmente de tirar o fôlego. Mais de 200 espécies de mamíferos, 900 espécies de aves, quase 150 espécies de répteis e até 5.000 espécies de insetos são apenas alguns desses habitantes selvagens do Nepal. No entanto, o que parece ser uma tela de vida selvagem de cores vibrantes, às vezes, é manchada pela morte. Caminhando lentamente pela floresta tropical, o enorme tigre de Bengala aparece como o principal predador de todo esse ecossistema. Pesando quase 300 quilos e medindo mais de 3 metros de comprimento, essa fera enorme é um dos maiores felinos selvagens. Sua pelagem curta, tingida em tons de amarelo alaranjado brilhante e coberta por listras pretas transversais características, lhe confere uma aparência marcante, porém assustadora. Cada tigre tem um padrão de listras exclusivo, que funciona como uma impressão digital e pode ser usado para identificar um indivíduo. Contrastando com seu corpo colorido, sua barriga é tingida de um tímido branco cremoso. Ao avistar este animal robusto pela primeira vez, seus cativantes olhos âmbar se destacam, o que, para muitas outras espécies, representa um sinal iminente de morte. O corpo deste felino é musculoso, mas ágil, permitindo que ele se mova com total facilidade em qualquer terreno. Eles geralmente preferem se estabelecer perto de fontes confiáveis de água, onde podem se manter hidratados e até mesmo, por que não, dar um mergulho refrescante quando o calor fica muito forte. É claro que um tigre sempre será um tigre e, mesmo que desapareça por vários dias, vivendo uma vida solitária e evasiva, ele sempre retornará com seu apetite insaciável, em busca de novas presas. Devido ao seu tamanho enorme, este felino imponente só consegue saciar sua fome com presas abundantes, como veados, sambar, chitais, javalis, gauros
e até mesmo filhotes de rinocerontes e elefantes. Ele também pode caçar presas menores, como macacos, pássaros e até peixes, se tiver oportunidade. No entanto, com um apetite capaz de consumir até 25 quilos de carne em uma única refeição, ele sempre demonstrará preferência por presas maiores, algo para o qual ter uma força enorme e garras afiadas como navalhas, acompanhadas de uma mordida poderosa, é mais do que conveniente. Para rastrear potenciais vítimas de suas habilidades de caça sanguinárias, o tigre de Bengala patrulha seu território, prestando atenção ao menor vestígio de qualquer ungulado. Graças à sua audição sensível e ao seu olfato muito apurado, ele consegue perceber os sons e aromas mais sutis, mesmo a vários quilômetros de distância, e imediatamente se dirige ao local de sua presa. Sua visão desenvolvida também lhe permite ser um prodigioso caçador noturno, capaz de detectar qualquer presa em potencial, mesmo na mais profunda escuridão. Além de percorrer longas distâncias em sua área de distribuição, o tigre às vezes prefere esperar pacientemente perto de uma fonte de água importante, onde, mais cedo ou mais tarde, algum ungulado desavisado cairá na armadilha e tomará um último gole que lhe custará a vida. Seja qual for a estratégia de caça, ela sempre começa com o felino se escondendo entre a vegetação, onde sua pelagem camuflada o ajuda a quase desaparecer dos olhos de suas presas. Seu padrão listrado faz com que sua pelagem se misture perfeitamente com a grama alta e as sombras da selva ou floresta. Com o ambiente a seu favor, o caçador se aproxima de sua presa por trás ou pelos flancos, onde nunca pode ser visto até que seja tarde demais. Quando o ungulado está dentro do alcance do predador, ele lança um ataque rápido e explosivo, derrubando a presa com sua força incomparável e constituição robusta, sendo capazes de correr a quase 70 km por hora em rajadas curtas e saltar até 6 metros. Não importa o quão rápido suas presas corram, eles não conseguirão escapar. Usando suas garras afiadas, de até 10 centímetros de comprimento, o tigre se prende ao corpo do animal, impedindo-o de escapar após uma luta rápida e desesperada. A altercação geralmente não dura mais do que alguns segundos e termina quando o felino desfere seu golpe final com uma mordida poderosa no pescoço do ungulado, sufocando-o ou quebrando sua espinha em um dos atos mais sangrentos da vida selvagem do Nepal. Com uma força invejável, o felino consegue arrastar presas maiores que ele para consumi-las em locais mais confortáveis. Como ele normalmente não come mais do que 25 quilos em suas maiores refeições, as sobras de presas grandes costumam ser abundantes. Então, o felino tem o hábito saudável de caçá-las em locais com vegetação densa. Isso garante que você aproveite ao máximo cada caçada, limitando suas mortes ao mínimo necessário. Normalmente, depois de um grande banquete, o felino consegue passar vários dias sem devorar outra presa. Quando não está caçando, o temido tigre de Bengala pode ser encontrado descansando confortavelmente, geralmente perto de uma fonte de água ou em um local com vegetação densa, onde pode descansar confortavelmente e sem ser perturbado. Patrulhar o território é outra atividade na qual esse predador sanguinário investe seu tempo. Ao patrulhar os limites de seu domínio, o tigre garante que nenhum invasor entre em seu território. Ao marcar seus limites com urina e fezes, além de deixar marcas de garras em árvores e pedras, os gatos alertam os forasteiros sobre a ferocidade que enfrentarão se ousarem prosseguir. A defesa do território, em vez de um comportamento puramente temperamental, baseia-se na defesa dos recursos. Embora as presas sejam abundantes durante a primavera e o verão, com a chegada de tempos difíceis, a comida se torna escassa. Outra razão para defender zelosamente seus domínios é garantir acesso às fêmeas férteis. Como o território de um macho muitas vezes se sobrepõe ao de várias fêmeas,
Os tigres em acasalamento devem proteger seus domínios contra incursões rivais. Esses gatos quebram seu estilo de vida solitário quando as fêmeas entram no cio, um ato que ocorre a cada 3 a 9 semanas, por apenas alguns dias. Durante o namoro, rugidos, fricções e toques dominam o momento, precedendo uma breve cópula de apenas alguns segundos, que pode ser repetida inúmeras vezes, para garantir o sucesso reprodutivo. Após o ato da cópula, inicia-se um período de gestação não muito longo, de no máximo 112 dias, após o qual nascerão entre 2 e 4 filhotes pequenos. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, e, por enquanto, cada felino segue seu próprio caminho em completa solidão. Longe do lar do tigre de Bengala, a alguns milhares de metros de altura nos penhascos pontiagudos das montanhas do Himalaia, outra espécie vasculha o horizonte em busca de presas. Com uma aparência nada discreta, o abutre do Himalaia surge como uma figura sombria, representando o presságio do destino inevitável de todos os habitantes selvagens do Nepal. Com uma envergadura de até 3 metros e um peso de quase 13 quilos, essa gigantesca ave de rapina é um desses ferozes necrófagos que permanece alerta à presença de uma carcaça fresca. Sua aparência fala justamente de seus hábitos alimentares, já que são quase carecas, uma medida evolutiva que lhes permite manter a cabeça e o pescoço limpos, enquanto devoram cadáveres em decomposição. O resto do corpo é coberto por uma plumagem clara, quase esbranquiçada, com penas de voo um pouco mais escuras. Seus olhos, por outro lado, são escuros e fundos, o que lhes dá uma aparência ainda mais assustadora. O bico amarelado desses carnívoros endurecidos é forte e adunco, especialmente projetado para rasgar carne, enquanto suas garras não são projetadas para a caça. Graças aos seus detestáveis hábitos de necrófago, o abutre do Himalaia prefere evitar caçar sozinho, deixando o trabalho sujo para outros. É claro que só porque essas feras aladas não caçam, não significa que a comida chegará até elas em uma bandeja de prata. Vivendo em penhascos a altitudes de mais de 5.000 metros, os abutres abandonam seus lares isolados para buscar sustento. Para isso, eles alçam voos a alturas impressionantes, capazes de percorrer vários quilômetros em um único dia. Para economizar energia enquanto voam pelos céus, essas aves são adeptas do voo planado, aproveitando as fortes correntes de ar que passam pelas montanhas do Himalaia para se impulsionar. Eles raramente batem asas mais de 3 vezes seguidas, preferindo simplesmente se deixar levar pelo vento. Durante suas longas jornadas, essas aves de rapina examinam cuidadosamente o solo, em busca do menor sinal de uma carcaça. Graças à sua visão aguçada, eles conseguem localizar potenciais fontes de alimento, mesmo a vários quilômetros de distância, e, em apenas alguns segundos, vão direto ao local. Vivendo em grandes bandos, assim que um abutre detecta uma presa em potencial, os demais aparecem rapidamente. Com seu pouso típico, descendo em círculos enquanto emite um som característico de chocalho, além de avisar seus pares da oportunidade de uma boa refeição, eles conseguem proteger a área, evitando possíveis perigos. Usando esse sistema de comunicação eficiente, os abutres do Himalaia quase sempre garantem que serão os primeiros a chegar à carcaça, ficando com as melhores partes para si. Um após o outro, dezenas desses necrófagos aparecem para o que será um banquete substancial. Muitas vezes, a presa servida é um grande ungulado, como um iaque, que morreu nas duras condições de vida em grandes altitudes. Preferindo as partes carnudas do animal e deixando as vísceras de lado, um bando de abutres do Himalaia é capaz de reduzir o imenso volume de um iaque gigante a nada mais que um esqueleto em apenas algumas horas, com cada ave comendo até ficar empanturrada. Às vezes,
Apesar de não detectarem diretamente uma carcaça por conta própria, os abutres, numa demonstração de astúcia, optam por seguir outros necrófagos e até predadores, cientes de que estes significam uma refeição garantida. Por serem necrófagos dominantes, superados apenas pelos abutres pretos, essas aves de rapina conseguem impor sua vontade sobre as carcaças. É claro que quando a carcaça que eles estão tentando devorar é propriedade de um predador formidável, como um leopardo das neves, esses bicos devem esperar pacientemente pelas sobras, se não quiserem se machucar. Embora esses banquetes suntuosos possam ser vistos como um ato cruel de selvageria, eles são, na verdade, cruciais para o equilíbrio do ecossistema. Como as carcaças podem ser uma fonte significativa de contaminação, o trabalho eficiente dos abutres como limpadores profissionais faz com que essas potenciais fontes de bactérias desapareçam em apenas alguns minutos. Depois de devorar grandes quantidades de carniça suculenta, os abutres do Himalaia geralmente tiram um merecido descanso, o que é um comportamento muito conveniente para relaxar a digestão. Normalmente, os locais de descanso escolhidos são penhascos altos ou poleiros confortáveis, que muitas vezes estão cobertos de excrementos abundantes devido ao uso constante. Nesses lugares, eles também tendem a se bronzear por longos períodos. Esse hábito interessante os ajuda a regular a temperatura quando o termômetro cai muito em seu habitat já gelado. Sua plumagem densa é outra adaptação que esses astutos necrófagos possuem para se proteger do ambiente abaixo de zero. Para manter a plumagem em condições ideais, eles costumam alisar uns aos outros, o que também é um comportamento social importante. Devido ao seu tamanho imponente e habitat remoto, os abutres do Himalaia são completamente desprovidos de predadores e podem viver até 30 anos, dependendo das condições do ecossistema. Viver em grandes bandos também oferece proteção adicional contra outros necrófagos quando eles se aproximam das carcaças caóticas. Enquanto os sociáveis abutres do Himalaia gostam de viver em comunidades centenas de quilômetros ao sul, o enorme rinoceronte indiano prefere passar os dias em completa solidão, levando um estilo de vida mais recluso. Crescendo até 2 metros de comprimento e pesando cerca de 2 toneladas, o rinoceronte de um chifre é a maior espécie de rinoceronte de toda a Ásia. Como o próprio nome sugere, esse robusto mamífero, em vez dos 2 chifres característicos, possui apenas um, localizado acima do nariz, feito de queratina e com até 60 centímetros de comprimento, sendo muitas vezes mais fino nos machos do que nas fêmeas. O corpo deste imponente habitante selvagem do ecossistema nepalês é a coisa mais próxima de um tanque na natureza. Sua pele, tingida em tons de marrom acinzentado, é grossa e possui dobras proeminentes que lhe dão a aparência de placas ou armaduras. Suas pernas são curtas, porém robustas, especialmente projetadas para suportar seu grande peso, com almofadas largas que servem para amortecer seus passos. Enquanto outras espécies selvagens conseguem habitar densas florestas tropicais ou em costas escarpadas de montanhas, este robusto paquiderme prefere viver em áreas mais abertas, com pastagens altas e, de preferência, perto de uma fonte confiável de água. Como vivem nas regiões mais baixas do Nepal, o clima tende a ser um pouco mais ameno em seu ambiente, e o frio geralmente não é uma de suas preocupações diárias. Porém, sendo um excelente nadador, sempre que há um afluente por perto, ele não perde a oportunidade de dar um mergulho refrescante, cobrindo toda a sua pele com uma espessa camada de lama. Esse hábito peculiar, além de refrescá-lo, ajuda a mantê-lo livre de parasitas e das muitas espécies de insetos que ficariam mais do que felizes em se instalar em seu enorme tamanho. Enquanto inúmeras espécies selvagens precisam lidar com a situação angustiante de serem alvos de predadores ferozes
como o temido tigre de Bengala. Essa fera com chifres desfruta de quase total impunidade. Além do seu tamanho abismal, o temperamento do rinoceronte indiano não é particularmente amigável. Ao ver o que poderia ser pelo menos um vago sinal de perigo, esse paquiderme agressivo nem se dará ao trabalho de tentar descobrir e, em vez disso, atacará com seu enorme e afiado chifre o que pode ser uma ameaça em potencial. Por causa de sua reputação temida, predadores que possam viver nas proximidades do domínio deste mamífero nem sequer consideram se aproximar deste colosso nada mais que gentil. Mas se há uma coisa que essa fera gigante e cinza não tolera, é a incursão de um de sua espécie em suas terras. Rinocerontes de um chifre machos são extremamente territoriais, ainda mais quando o acesso a fêmeas receptivas está em jogo. Para evitar encontros desagradáveis com seus semelhantes, o rinoceronte indiano costuma marcar seu território com urina e montes de fezes, o que não é um sinal de alerta discreto para não avançar. Quando um estranho, ignorando os sinais, está determinado a invadir o território de outro, o rinoceronte residente imediatamente aparece na área para afirmar seus direitos de propriedade. Na tentativa de evitar o que seria uma luta sangrenta, ambos os rinocerontes adotam posturas de intimidação, eriçando seus corpos para parecerem maiores, além de emitir grunhidos e bufos altos. Esfregar seu chifre proeminente contra troncos de árvores e formações rochosas também é um desses comportamentos agressivos que tentam evitar derramamento de sangue desnecessário. Às vezes, depois de alguns minutos de postura intimidadora, o menos robusto dos contendores acaba se virando e cedendo às intenções do oponente, escapando assim do que poderia ser uma luta tortuosa. No entanto, a prudência nem sempre prevalece e, às vezes, como nenhum dos paquidermes está disposto a se render, o confronto é inevitável. Sua principal arma, é claro, é seu chifre afiado, que funciona como uma enorme lança capaz de causar a morte com um único golpe. Antes de começar o que será um duelo implacável, uma das duas feras avança em direção ao rival em um ataque de advertência, correndo em direção ao oponente e parando pouco antes do contato. Esse ataque falso pode servir como um impedimento para tentar assustar o adversário, numa última tentativa de evitar se envolver em uma batalha sangrenta. Mas quando o pacifismo falha, a única solução possível para se manter na disputa pelo território é a violência. Aqui, além de usar seu longo chifre para desferir um golpe fatal, cada rinoceronte também usa seus incisivos inferiores como presas para infligir ferimentos graves. Batendo os chifres repetidamente, empurrando um ao outro com sua constituição robusta e atacando os flancos do oponente, cada rinoceronte luta impiedosamente, tentando tirar seu rival da luta. Muitas vezes, um único golpe com seu chifre gigante é mais do que suficiente para reivindicar a vitória. E observe o oponente fugir da arena, gravemente ferido, abrindo mão do território disputado, e com ele, das fêmeas e dos recursos dentro dele. E por falar em recursos, quando você é uma fera enorme pesando mais de 2.000 quilos, sua dieta não será exatamente modesta. Com um apetite quase infinito, esse herbívoro pode devorar até 200 quilos de vegetação por dia, incluindo gramíneas, juncos, folhas, galhos, frutas e até plantas aquáticas. Para localizar o que considera petiscos deliciosos, o rinoceronte conta com um olfato muito sensível, que, como um cão de caça, o guia até aqueles pedaços de vegetação fresca onde ele pode comer como se não houvesse amanhã. Não muito longe da casa do rinoceronte indiano, outro mamífero gigantesco também planeja se alimentar de grandes quantidades de comida, mas desta vez, não necessariamente de gramíneas e frutas. Caminhando com extrema discrição pela vegetação, nada mais que o movimento tímido de uma sombra
revela a presença do formidável leopardo. Habitando terras baixas, desde florestas tropicais até vastas colinas, esse felino selvagem é um desses predadores vorazes que impõem sua vontade por meio de sua tremenda força e garras afiadas como facas. Pesando até 90 quilos e medindo quase 2 metros de comprimento, esse enorme felino se torna um pesadelo para inúmeras espécies selvagens. Ao contrário do tigre de Bengala, sua pelagem não é listrada, mas sim rosetas escuras sobre um fundo amarelado, o que lhe confere uma camuflagem excepcional. Isso é complementado por um temperamento furtivo e um andar silencioso, que o fazem quase desaparecer em meio à vegetação. Além disso, seu comportamento predominantemente crepuscular e noturno garante que ele saia do esconderijo principalmente quando a escuridão o cobre. À medida que o sol começa de Bassamá a desaparecer no horizonte entre os altos picos do Himalaia, este felino, possuidor de um apetite colossal, sai para consumar mais uma de suas caçadas violentas. Além de todas as pretensões, a dieta desse carnívoro indomável inclui uma lista muito longa de presas, incluindo veados, javalis, macacos, pássaros e até roedores. Ao exibir um comportamento oportunista, qualquer coisa que passe na sua frente, desde que seja carne, será automaticamente levada à sua boca. Como qualquer felino, o leopardo baseia suas caçadas em emboscadas relâmpago, aparecendo do nada e surpreendendo suas presas num piscar de olhos. Nisso, sua camuflagem prodigiosa desempenha um papel vital, camuflando-o nos arbustos. Com suas incríveis habilidades predatórias, quando o leopardo está à espreita, as chances de sobrevivência de sua presa em potencial são reduzidas ao mínimo. Apesar de sua constituição robusta, esse felino se move com agilidade inigualável, mesmo no terreno acidentado da floresta tropical. Capaz de saltar até 6 metros na horizontal e cerca de 3 na vertical, não há obstáculo que possa ficar entre ele e sua presa. Suas garras retráteis e afiadas são uma de suas principais armas quando se trata de infligir terror a um mamífero indefeso, ou talvez a um pássaro desavisado. Isso também lhe permite ser um excelente escalador, geralmente caçando suas presas em galhos altos, onde, imóvel, não dá o menor sinal de suas intenções cruéis. Escondido em um local com pouca visibilidade, seja posicionado estrategicamente ou tendo rastreado sua presa, o leopardo parece paciente e calmo, esperando o momento certo para atacar seu alvo. Após uma longa calmaria na qual, sem o conhecimento da presa, ele viveu seus últimos minutos de vida, o felino finalmente emerge de seu esconderijo para trazer a morte. Tudo acontece em uma fração de segundo, com o leopardo atacando o corpo do animal. Dependendo da vítima, um único golpe pode ser suficiente para matá-la, ou, às vezes, ao lidar com presas grandes, como veados ou javalis, uma mordida letal é necessária para terminar o trabalho. Tudo acontece em um ataque fugaz, em que, após apenas alguns segundos, o felino captura uma nova presa, adicionando mais uma vítima como resultado de seu apetite desenfreado. Após abater o animal, o leopardo geralmente arrasta sua presa até o topo de uma árvore para comer em paz, sem perturbações. Graças à sua força surpreendente e habilidades de escalada inigualáveis, ele consegue escalar corpos muito maiores que ele sem nem mesmo pestanejar. Como suas necessidades alimentares diárias não excedem aproximadamente 4 quilos de carne suculenta, quando consegue capturar uma presa grande, ele geralmente a esconde no alto dos galhos, onde pode se alimentar dela por vários dias. Embora, após suas caçadas sangrentas, o leopardo dê a impressão de ser um formidável predador de topo, pronto para atacar toda a cadeia alimentar sem o menor sinal de misericórdia. A verdade é que estamos no Nepal, um lugar onde o único ditador todo-poderoso é o tigre de Bengala.
Ciente de suas limitações físicas extremas em comparação aos felinos mais robustos, o leopardo sempre tenta evitar tais travessias a todo custo. Para isso, os leopardos que habitam territórios sobrepostos aos tigres de Bengala sempre preferem minimizar sua atividade noturna, optando por caçar e vagar por seus domínios durante o crepúsculo, ou mesmo durante o dia. Da mesma forma, nas áreas da selva onde as populações de tigres são especialmente grandes, os leopardos preferem se refugiar em áreas isoladas como medida de sobrevivência. Embora o leopardo não faça parte da dieta principal do predador mais robusto, quando a escassez de alimentos bate à porta, ele não hesitará em tirar uma vida para satisfazer seu apetite. Da mesma forma, como ambos são carnívoros ávidos, o tigre pode passar a ver o leopardo como um competidor direto pela presa e, ao matá-lo, garantir para si um suprimento alimentar mais estável. O encontro geralmente é acidental, sem que o tigre, muito menos o leopardo, o tenha causado. Ao ver um felino tão grande à sua frente, a única chance de sobrevivência do leopardo é escapar rapidamente, seja correndo pela selva em uma retirada rápida ou subindo em árvores, onde ele se destaca como um escalador mais habilidoso. Quando o tigre demonstra desinteresse, o felino menos robusto teve sorte e conseguirá escapar, vivendo para contar a história. No entanto, se um tigre faminto ficar cara a cara com esse parente distante, ele não hesitará em atacar com toda a sua ferocidade, em um confronto que inevitavelmente terminará com a morte do leopardo e o tigre reafirmando sua posição como o verdadeiro carrasco do ecossistema do Nepal. Além dos felinos temperamentais, o vasto império selvagem do Nepal também abriga outros animais imponentes. Nas florestas montanhosas das terras centrais do Himalaia, a uma altitude de aproximadamente 3.000 metros, o gigantesco urso negro asiático aparece em cena. Pesando até 200 quilos, esse colosso é um desses mamíferos gigantescos que prosperam na agitada vida selvagem nepalesa. Entre sua densa pelagem negra como a noite, destaca-se em seu peito uma característica mancha esbranquiçada ou amarelada em forma de V. Comparado a outros ursos negros, suas orelhas também são maiores e mais arredondadas, o que lhe dá uma aparência um tanto distinta. Graças à sua pelagem exuberante, esse mamífero corpulento pode viver pacificamente em florestas temperadas e subalpinas, onde as temperaturas são tipicamente baixas e árvores esguias dominam o horizonte. Elas são perfeitas pelo seu estilo de vida calmo e tranquilo, já que, como trepadores natos, costumam subir até o topo das copas das árvores, onde, além de se manterem longe dos perigos do dia a dia, costumam fazer uma de suas atividades preferidas: descansar tranquilamente. E por falar em sono, enquanto em algumas regiões da Ásia esse enorme mamífero pode cair em hibernação profunda, a abundância de alimentos no ecossistema nepalês, mesmo durante o rigoroso inverno, quase sempre permite que ele permaneça acordado durante todo o ano, passando de um sono profundo a uma redução apenas leve do metabolismo para economizar o máximo de energia possível. Embora normalmente não hiberne, ele tende a fazer os preparativos necessários para o inverno durante o verão e o outono. Com uma abundância de recursos sem precedentes, este sobrevivente astuto decide ganhar o máximo de peso possível antes que a escassez de alimentos se aproxime. Como um onívoro adaptável, a dieta do urso-lua é despretensiosa, e qualquer coisa que remotamente se assemelhe à comida é imediatamente devorada pelo mamífero. Frutas, bagas, raízes, tubérculos, bolotas, nozes, mel, insetos e até mesmo pequenas presas, como roedores ou filhotes de veados, podem ser uma fonte de alimento desejável. Quando seu estômago ronca alto, não importa onde sua comida esteja escondida, o urso faminto a encontrará, graças a um olfato apurado
Esse glutão consegue localizar até mesmo a menor raiz enterrada a vários centímetros de profundidade no solo. Ao revirar pedras, virar grandes troncos ou cavar o chão, o urso negro asiático é capaz de virar todo o seu habitat de cabeça para baixo para encontrar comida. A flexibilidade de sua dieta permite que ele se adapte às diferentes estações do ano, sem que estas representem uma ameaça à sua sobrevivência. Nas mesmas florestas temperadas onde a ursa negra cria seus filhotes, uma grande matilha de cães selvagens asiáticos aparece à vista. Compostos por até 30 indivíduos, esses clãs de canídeos são uma das sociedades gregárias mais interessantes de todo o ecossistema selvagem do Nepal. Pesando até 20 quilos e medindo pouco mais de 1 metro de comprimento, os chamados dholes são caninos de médio porte, que apresentam uma pelagem avermelhada, característica que vai clareando em direção à barriga. Sua cauda é longa e grossa, de cor ocre, enquanto suas orelhas são grandes e arredondadas. Enquanto seus parentes distantes, os lobos, são os mestres da noite, os cães selvagens asiáticos são predominantemente diurnos. O segredo para a sobrevivência desses cães majestosos em um ecossistema que pode se tornar extremamente hostil, como o Nepal, está em viver em grandes matilhas. Ao contrário, mais uma vez, das matilhas de lobos, na vida dos dholes não há uma hierarquia rígida onde um par de alfas exerce o poder, mas sim, todos os membros do clã vivem juntos em harmonia, garantindo o bem comum. A caça, é claro, é a atividade mais importante que a matilha realiza como grupo. Como canídeos gregários, esses cães preferem levar comida à mesa, com base em uma estratégia de perseguições frenéticas, em vez de domar suas presas em emboscadas rápidas. Com presas tão grandes quanto veados, javalis e até búfalos em sua dieta, esses cães contam com sua inquestionável superioridade numérica para matar suas vítimas. O clã geralmente se divide em pequenos grupos de caça, o que lhes permite cobrir uma área maior e localizar alvos em potencial com mais facilidade. Os cães selvagens mantêm contato mesmo quando distribuídos por grandes territórios, graças às suas vocalizações sofisticadas. Embora não possam latir ou uivar, emitem assobios, guinchos e até cacarejos característicos, que utilizam para se comunicar com muita eficiência. Ao encontrar uma presa, os cães imediatamente chamam o resto da matilha e planejam o que será um ataque meticuloso. Para garantir o sucesso da caça, a coordenação do bando é crucial. Cada cão desempenha um papel estratégico no que será um ataque implacável. Enquanto alguns direcionarão a ponta da lança, outros ficarão responsáveis por bloquear possíveis rotas de fuga da presa. Depois de vários minutos e até horas de planejamento exaustivo, os cães finalmente decidem lançar seu ataque, saindo de seu esconderijo e avançando em direção à presa. Seja um veado, um javali ou qualquer uma de suas infelizes vítimas, quando se vê perseguido por inúmeros canídeos, ele foge em uma tentativa inútil de salvar sua vida. Embora os cães selvagens asiáticos sejam capazes de correr até quase 50 km por hora, o segredo de seu ataque não está na velocidade, mas sim em sua resistência incomparável. Não importa o quão rápido o ungulado corra, o rebanho continua seu cerco em uma corrida que pode durar vários quilômetros. De vez em quando, um dos cães selvagens se aproxima do animal e desfere um ataque com sua poderosa mordida, que aos poucos, somada ao cansaço extremo, vai enfraquecendo a presa. Após uma corrida extenuante pela sobrevivência, contra sua vontade, o herbívoro inevitavelmente cede à exaustão extrema e acaba sucumbindo ao cerco sufocante desses caçadores experientes. Assim que a presa vacila, os canídeos lançam um ataque final, saltando até 6 metros para pousar sobre a vítima. Logo após a queda,
O resto da matilha imediatamente se junta à presa, mordendo as laterais e a traqueia da presa, causando o que é uma morte desesperada. Enquanto no mundo dos lobos, os alfas têm a honra de inaugurar a presa, na hierarquia única dos doles, os filhotes são os que recebem esse privilégio, uma medida inteligente de preservação da espécie, porque se os filhotes crescerem fortes, o clã prevalecerá. Pesando até 6 toneladas e medindo quase 4 metros de altura, o elefante asiático é quase uma montanha viva. Ao contrário de seus parentes africanos, a grande maioria desses gigantescos paquidermes que habitam o ecossistema nepalês não desenvolve suas presas delgadas, tendo, em vez disso, dentes muito mais discretos. Outra diferença clara com a espécie africana está nas orelhas, que no caso dos mamíferos asiáticos, são menores. Vivendo em vários grupos matriarcais, esses gigantes são extremamente sociáveis, formando laços extremamente próximos entre cada membro. Essas agregações geralmente são compostas apenas por fêmeas aparentadas e seus filhotes, enquanto os machos optam por viver completamente sozinhos, exceto, é claro, durante a época de reprodução. Devido ao seu tamanho enorme, os elefantes asiáticos conseguem escapar da agitada vida selvagem nepalesa e viver em quase completa harmonia, vagando por florestas tropicais, pastagens altas e áreas de matagal. Devido às suas necessidades exorbitantes de recursos, essas feras cinzentas geralmente se estabelecem perto de fontes substanciais de água. A relação desses pacíficos paquidermes com a água é digna de estudo. Os elefantes asiáticos dependem muito de vastos pântanos para sua sobrevivência, consumindo até 160 litros desse fluido vital por dia. Usando suas trombas preenseis altamente versáteis, esses gigantes absorvem grandes quantidades de água de lagoas e então levam o líquido refrescante diretamente para suas bocas, repetindo esse processo único dezenas de vezes por dia. Ocasionalmente, em dias de calor implacável, eles tomam banho usando suas trombas úteis como regadores, o que também é um comportamento social divertido que agrada principalmente os mais jovens. Os mais ousados podem até submergir completamente nos afluentes, deixando apenas o focinho visível na superfície, utilizando-o como área de respiração. Em seu tempo livre, esses enormes macacos de nariz grande se preocupam em fortalecer seus relacionamentos sociais. Ao fortalecer os laços entre os membros da matilha, eles garantem que a harmonia prevaleça dentro da matilha e que os conflitos sejam limitados. Suas vocalizações altamente variadas são parte central de suas habilidades gregárias. Por meio de trombetas e rugidos de baixa frequência, esses gigantes mantêm contato, mesmo quando separados por grandes distâncias. Posturas corporais, assim como o contato físico, também fazem parte do dialeto sofisticado dos elefantes asiáticos. O entrelaçamento de troncos, principalmente entre adultos e filhotes, é uma forma de cumprimento e demonstração de afeto. Além de precisar de milhares de litros de água por dia, uma grande manada de elefantes asiáticos também precisa de inúmeras quantidades de comida para sobreviver. Aqui, ervas, folhas, galhos, cascas e, claro, frutas frescas correm o risco de serem devoradas por esses gigantes. Um elefante adulto sozinho pode comer uma quantidade impressionante de até 200 quilos de comida em um único dia. É claro que encontrar essas fontes infinitas de alimento não é algo muito rápido, então os bandos passam boa parte do dia procurando incansavelmente por qualquer coisa que se assemelhe à comida. Nessa busca desesperada, a experiência e a memória imaculada da matriarca desempenham um papel central. Lembrando-se até nos mínimos detalhes de onde estão as melhores fontes de alimento, o líder idoso do grupo guia o resto do bando para aqueles locais privilegiados, onde a vegetação explode com toneladas de ervas frescas e frutas exóticas.
Ao se alimentar, sua tromba versátil é mais do que adequada para colher frutas, ervas e galhos e levá-los diretamente à boca. Usando suas presas discretas, eles também podem cavar o solo fértil em busca de raízes ou arrancar a casca das árvores. Um após o outro, esses glutões encontram o que consideram lanches requintados para satisfazer seu apetite excessivo. Ao contrário de outras espécies selvagens que habitam o Nepal, que precisam estar constantemente alertas aos predadores durante suas longas caminhadas em busca de alimento, graças ao seu tamanho imponente, os elefantes asiáticos adultos não precisam se preocupar em cair nas garras dos predadores que assolam a cadeia alimentar nepalesa. Nem mesmo o feroz tigre de Bengala é capaz de transformar um desses enormes mamíferos em sua presa. Claro que o oposto é verdadeiro para animais jovens, que podem ser ameaçados pelo perigo constante dos carnívoros. Leopardos e tigres não hesitarão em cravar suas presas afiadas no corpo de um filhote que pesa até 120 quilos. É claro que a matilha, e principalmente a mãe, não ficarão muito felizes com a aproximação de um predador aos seus filhotes indefesos e, ao ver dois felinos por perto, ela logo os atacará, num ataque que fará o chão tremer. O menor toque com uma de suas presas curtas, ou mesmo um golpe com suas patas robustas, pode causar ferimentos graves, ou até mesmo morte instantânea, a qualquer predador que ouse interferir com os filhotes do maior mamífero de todo o Nepal. Embora não chegue nem perto das dimensões desproporcionais do elefante asiático, do outro lado das florestas nepalesas, existe um bovino muito robusto, que pode pesar até 1 tonelada e medir mais de 3 metros de comprimento. O poderoso bisão indiano, também conhecido como gaur, é um desses gigantes selvagens que vagam pelo ecossistema biodiverso do Nepal. Este colossal animal com chifres nada mais é do que o maior bovino selvagem de todo o planeta, superando animais tão abundantes quanto búfalos e iaques. Mas não é apenas seu tamanho imponente que faz esse bovídeo se destacar. Sua pelagem curta, brilhante, marrom escura, quase preta, lhe dá uma aparência formidável, impossível de ignorar mesmo em um ecossistema tão rico quanto o nepalês. Sua testa é larga e cinza acinzentada, e dela crescem 2 chifres imponentes de até 1 metro de comprimento, que se curvam para cima, dando-lhe uma aparência intimidadora. Suas pernas são tingidas de um branco característico, que as diferencia dos tons escuros do resto do corpo. Assim como os elefantes, os gaurs tendem a viver em grandes grupos de fêmeas aparentadas, e seus filhotes, enquanto os machos mais robustos e temperamentais preferem passar os dias em completa solidão. Esse gado geralmente apresenta um comportamento calmo, caminhando pacificamente por áreas com vegetação densa e próximas a áreas úmidas. Os bisões indianos costumam ser cautelosos e tímidos, preferindo viver nas sombras. Como são principalmente diurnos, esses bovídeos são mais ativos quando o sol brilha intensamente e preferem se refugiar quando a escuridão cai sobre seu habitat. Durante o dia, o gaur passa grande parte do tempo procurando gramíneas, folhas, brotos, frutas e, claro, cascas de árvores. Para localizar suas variadas fontes de alimento, esse herbívoro inveterado conta com um faro aguçado, que lhe permite detectar até mesmo o mais humilde tufo de grama a centenas de metros de distância. Como seu habitat geralmente é repleto de vegetação densa, o ungulado usa seu corpo robusto para navegar pela vegetação rasteira. Para se manter forte e saudável, esse enorme bovino precisa ingerir quantidades infinitas de matéria vegetal todos os dias. Uma tarefa extenuante que muitas vezes toma várias horas de sua rotina, não tão agitada. Para aproveitar ao máximo cada pedaço de alimento que encontra, esse sobrevivente habilidoso
é um ruminante experiente que, após mastigar e digerir parcialmente o alimento, o regurgita para mastigá-lo novamente, obtendo assim cada último nutriente de cada erva ou broto. Quando finalmente conseguem saciar seu enorme apetite, tanto os machos solitários quanto os rebanhos de fêmeas com seus filhotes se preparam para um merecido descanso. Em dias de calor, locais com sombra e vegetação densa são perfeitos para deitar e aproveitar o ar fresco enquanto eles passam horas ruminando. Embora esses bovídeos apresentem um temperamento calmo durante a maior parte do ano, quando chega a época de reprodução, tão esperada por muitos, todo esse pacifismo desaparece e os machos se transformam em verdadeiras feras. Motivados por um desejo sufocante de cópula, os touros abandonam seu estilo de vida eremita e se aproximam dos numerosos rebanhos de fêmeas. Já nas proximidades de um grande rebanho, esses robustos garanhões emitem rugidos estrondosos, buscando atrair fêmeas receptivas. Essas melodias barulhentas podem durar horas até que façam o trabalho. Longe das pradarias e matagais que abrigam os rebanhos de bisões indianos, centenas de quilômetros ao norte, nas profundezas da paisagem desolada do Himalaia, movendo-se como um fantasma pelas encostas, o todo-poderoso leopardo das neves assume o papel de predador de topo neste canto isolado do ecossistema nepalês. Embora seu tamanho não ultrapasse 1,5 metros e seus cerca de 55 quilos de peso estejam a anos-luz das imponentes dimensões de felinos como o tigre de Bengala, quando o assunto é ferocidade, esse astuto caçador não fica atrás, num ambiente onde, graças às baixas temperaturas e à escassez de alimentos, até a menor forma de vida é um milagre. Este majestoso felino não apenas sobrevive, mas prospera. Enquanto para outros animais selvagens, até mesmo dar alguns passos em terrenos acidentados é um desafio. O ágil leopardo das neves se move com grande habilidade em seu ambiente acidentado. Graças às suas pernas curtas, mas robustas, cobertas por almofadas largas, este gato selvagem pode andar em solo rochoso sem vacilar. Uma espessa camada de pelos em suas patas também lhe permite andar na neve sem problemas, evitando que escorregue e protegendo-o de temperaturas abaixo de zero. A pelagem geral do leopardo das neves é uma excelente adaptação evolutiva, protegendo-o do clima gelado do Himalaia. Num habitat onde o termômetro desce abaixo de 0 grau com total facilidade, este felino mantém-se sempre bem coberto, mesmo nos dias em que o inverno avança sem o menor sinal de piedade. Com o estômago roncando sem parar, este caçador astuto mergulha em outra de suas caçadas violentas, em meio à paisagem rochosa desolada. Como um predador ávido, esse felino impõe seu terror a presas grandes como ovelhas azuis do Himalaia e ibex, que são substanciais o suficiente para satisfazer o enorme apetite desse animal. É claro que, se presas menores, como marmotas, lebres ou roedores cruzarem seu caminho, esse carnívoro endurecido não pensará 2 vezes e as matará imediatamente. Patrulhando pacientemente seu vasto território, esse caçador resiliente procura incansavelmente por presas em potencial. Com base em seu olfato sensível e visão aguçada, o felino é capaz de localizar uma vítima em potencial mesmo a vários quilômetros de distância. Movendo-se como uma sombra, sem revelar o menor sinal de sua presença, o leopardo das neves persegue cuidadosamente sua presa. Apesar de passar vários dias sem sentir o sabor suculento da presa, o felino permanece calmo ao avistar um ungulado ao longe, planejando o que será um ataque meticuloso. Graças à sua pelagem clara com manchas acinzentadas, o felino consegue desaparecer entre os arredores rochosos. Imóvel, o frio e calculista leopardo das neves planeja uma emboscada que, inevitavelmente,
levará à captura de uma presa indefesa. Após observar cuidadosamente sua futura vítima, o felino decide lançar seu ataque. Graças às suas robustas patas traseiras, o predador salta impressionantemente alto, até 15 metros, e pousa diretamente sobre sua presa. Usando suas garras afiadas, o assassino se fixa em sua vítima, acabando com qualquer esperança de fuga. O felino leva apenas alguns segundos para acabar com a emboscada, com uma mordida devastadora diretamente no pescoço. Seja sufocando-o até a morte ou quebrando sua espinha, o leopardo branco tem a garantia de uma refeição farta após sua elaborada caçada. Praticamente nenhuma presa em potencial consegue escapar de um ataque tão devastador quando cai na mira deste caçador implacável. Ao matar um animal grande, o carnívoro garante uma boa refeição por vários dias. Mesmo após consumir grandes quantidades de carne, o caçador pode passar até 15 dias sem precisar tirar outra vida. Como um bom felino, apesar de possuir vastos territórios de até dezenas de quilômetros, o leopardo das neves é extremamente ciumento de seus domínios, não tolerando nem remotamente que um de seus congêneres pise em suas terras. Embora o formidável leopardo das neves não tenha predadores selvagens, há um caçador implacável que ousa tirar a vida desse majestoso felino. A caça ilegal é uma ameaça tangível à sobrevivência deste felino exótico. A cada ano, mais e mais leopardos das neves são vítimas da ganância humana, com caçadores tirando a vida dessa bela criatura por sua pele marcante, usada em tapetes e roupas de luxo. As mudanças climáticas também estão afetando o estilo de vida recluso e isolado do felino, que, como resultado do derretimento cada vez mais rápido da neve no Himalaia, está vendo seu habitat encolher. Os incríveis abutres do Himalaia são outra espécie que sofre o impacto da influência humana no delicado ecossistema do Nepal. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais no gado faz com que os abutres consumam indiretamente esses medicamentos, alimentando-se do que parecem ser carcaças impressionantes. Essas substâncias são potencialmente tóxicas para essas aves de rapina. Então, depois de terem aproveitado o que à primeira vista parecia um banquete, esse banquete se torna a última refeição dos necrófagos. A expansão da agricultura e o desmatamento das florestas terai são outras atividades humanas desenfreadas que estão causando estragos na vida selvagem do Nepal. Sem essas vastas florestas, as manadas gigantes de elefantes asiáticos devem ser relegadas de seus habitats anteriores para áreas onde o acesso à água e à comida costuma ser um desafio. Nem mesmo o poderoso leopardo está a salvo de ser vítima da crueldade das ações humanas. Devido ao aumento do comércio ilegal de peles, mais e mais felinos morrem a cada ano nas mãos de caçadores brutais. O uso de partes do seu corpo na medicina tradicional asiática, bem como os assassinatos retaliatórios cometidos por fazendeiros, agora colocam esse predador imponente em uma situação preocupante de quase ameaçada, com suas populações diminuindo em ritmo acelerado. Apesar das perspectivas sombrias para a conservação dessas espécies, nem tudo são más notícias. O todo-poderoso predador deste ecossistema, o indomável tigre de Bengala, já encarou a extinção de frente e resistiu ferozmente. Enquanto em 2009 a população desses formidáveis felinos era estimada em apenas 121 indivíduos, graças à implementação de programas voltados à preservação da espécie, hoje estima-se que existam cerca de 350 tigres de Bengala em todo o Nepal. Embora a espécie continue ameaçada, esse aumento significativo em sua população é um raio de esperança para a conservação de todas as espécies selvagens neste paraíso animal chamado Nepal. Você ficou impressionado com as histórias de espécies animais exóticas no Nepal selvagem? Like merecido.
Você também pode escrever na caixa de comentários qual espécie foi sua favorita. Para se manter atualizado com nossos próximos vídeos, você pode se inscrever e clicar no sino de notificação. Além disso, se você estiver interessado em fazer a sua parte para preservar a incrível vida selvagem do Nepal, compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre essas criaturas fantásticas. Sem mais delongas, nos vemos na próxima vez com mais histórias de necrófagos astutos, montanhas imponentes, predadores ferozes e, acima de tudo, histórias de vidas selvagens.